Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Robótica e Lógica de Programação. Na aula de hoje, nós iremos aprender a realizar operações matemáticas básicas nos nossos programas e utilizar a estrutura condicional. Após aprender esses dois conceitos, você verá um mundo de possibilidades se abrindo. Para realizar operações na programação, nós utilizamos os chamados operadores aritméticos. Você já trabalha isso no seu dia a dia, então não será difícil entender. Por exemplo, na matemática escolar, para adições, usamos o operador mais. Para subtrações, usamos o operador menos. Para multiplicação, usamos o operador vezes e etc. Na programação, temos alguns símbolos que correspondem aos operadores que utilizamos no dia a dia e alguns são até iguais. Bom, vamos ver na seguinte tabela. Para adição, usamos o mais. Para subtração, usamos o menos. Para multiplicação, usamos o asterisco. Para divisão, usamos a barra. Para divisão inteira, ou seja, divisão sem restos, usamos a contrabarra ou termo div. Para obtermos somente o resto de divisão, usamos a porcentagem ou termo mod. Para potenciação, usamos o acento circunflexo ou termo exp. Na matemática, você aprendeu que, em uma expressão, algumas operações devem ser resolvidas antes das outras, ou seja, existe uma ordem de precedência, certo? Aqui não é diferente. Veja a seguinte tabela. Primeiro, realizamos as operações entre parênteses, depois realizamos as potenciações, depois realizamos multiplicações, divisões inteiras e resto, na ordem que aparecerem. Por fim, realizamos as adições e subtrações. Bom, você não precisa memorizar tudo de cara. Anote essa tabela em algum lugar e consulte ela quando precisar. Você verá que após bastante prática, não precisará dela mais. E falando em prática, vamos testar uma operação de soma no Visual G? Vamos criar um novo algoritmo e dar a ele o nome de somador. Você também pode preencher essas informações para ficar mais organizado. E na seção var, vamos criar duas variáveis, n1 do tipo inteiro, n2 também do tipo inteiro e soma do tipo inteiro, pois sempre a soma de dois inteiros, o resultado vai ser também inteiro. E bom, na seção início vamos atribuir o valor de n1 a 5, o valor de n2 a 10 e o valor de soma a n1 mais n2. E para mostrar o resultado, vamos usar escreval e escrever o resultado da soma é separado por vírgula e a variável. E você pode apertar F9 para executar o programa. Bom, nosso programa deu certo. Agora, nós temos alguns exercícios para você praticar. Pause o vídeo e tente fazer tudo no seu Visual G. Lembre-se de voltar nas tabelas que mostramos, caso esqueça algum operador. No primeiro exercício, você deve pedir que o usuário digite dois números inteiros, somar esses dois números e mostrar o resultado em tela. No segundo exercício, você deve calcular a área de uma circunferência usando a fórmula π vezes raio ao quadrado. Considere o valor de π como 3,14 e fique atento para usar o tipo correto para cada variável. Caso você tenha dificuldade com os tipos, basta assistir a nossa última aula, onde explicamos e damos exemplos de cada tipo primitivo. Pronto? Conseguiu fazer tudo? Agora vamos seguir adiante para a estrutura condicional. Um conceito importantíssimo para a programação é a estrutura condicional. Lembre-se do algoritmo para a troca de lâmpada que mostramos no primeiro vídeo. Repare que, após tirar a lâmpada velha e colocar a nova, nós conferimos se a lâmpada nova funciona. A estrutura condicional define uma condição e nos diz o que será feito se a condição for atendida e o que será feito se a condição não for atendida. No caso da troca de lâmpada, a condição era a lâmpada nova acender. Se a lâmpada funcionasse, nós manteríamos ela. Se não funcionasse, nós trocaríamos. Nós usamos a estrutura condicional no nosso dia a dia para tomar decisões, mesmo sem perceber. Por exemplo, se estiver frio, eu preciso vestir um moletom. Se não, eu posso vestir uma blusinha qualquer. Viu como é simples entender?
Quando estamos trabalhando com estruturas condicionais, às vezes precisamos comparar coisas. Por exemplo, se minha nota for maior que 60, então eu estou acima da média. Se a minha nota for igual a 60, então eu estou na média. E se minha nota for menor que 60, então eu estou abaixo da média. Nesse caso, estamos comparando dois números. Um número variável, que é a nossa nota, e um número constante, que é o valor da média, 60. Quando comparamos valores, usamos o conceito de maior, menor, igual e diferente. Na programação, nós precisamos de alguns símbolos para conseguirmos representar essas comparações. Esses símbolos são chamados de operações relacionais. Veja a tabela a seguir. Aqui nós podemos observar quais símbolos são utilizados para realizar comparações. Leia os símbolos da maneira correta e você não terá dificuldade de entender a sua utilização em algum algoritmo. Além dos operadores relacionais, nós também temos os chamados operadores lógicos. Nós utilizamos eles para especificar ou adicionar mais de uma condição à nossa estrutura condicional. Por exemplo, suponhamos que, além da média de 60 pontos, você precisa ter pelo menos 70% de presença para passar de ano na sua escola. Logo, se a nota for maior que 60 e a presença é maior que 70%, você está aprovado. Se não, você está reprovado. Repara que nós utilizamos o termo "e" para adicionar uma nova condição. Agora, suponhamos que você quer decidir qual roupa usar hoje. Se estiver ventando ou chovendo, você deve pegar um moletom. Se não, pegue uma blusinha. Aqui, nós utilizamos o termo "ou" para definir a nossa condição. Nesse caso, a condição será satisfeita mesmo se somente uma das afirmações for correta. Ou seja, se só estiver chovendo e não estiver ventando, a condição será aceita mesmo assim. O mesmo acontecerá se só estiver ventando e não chovendo. Por fim, vamos supor que você está decidindo se deve ou não manter as luzes da sua casa acesa. Se não estiver de dia, acenderei as luzes. Se não, apagarei elas. Nesse último caso, utilizamos o termo "não". Logo, a condição só será aceita se a afirmação não estiver correta. Por exemplo, se eu afirmar que está de dia, a condição não será satisfeita, pois ela só é aceita se estiver de dia. Existe uma tabela chamada tabela verdade. Ela pode te ajudar a verificar quando uma condição será aceita ou não. Considere que A é uma afirmação e B é outra afirmação. A seguinte tabela verdade te mostrará se uma condição foi aceita, considerando se A e B são verdadeiros ou falsos e considerando o operador relacional utilizado. Por exemplo, veja a segunda linha da tabela. Se A for verdadeiro e B for falso, logo, A e B é falso, pois B é falso. A ou B é verdadeiro, pois A é verdadeiro. Não A é falso, pois A é verdadeiro, e não verdadeiro significa falso. Não B é verdadeiro, pois B é falso, e não significa verdadeiro. Essa também é uma tabela que você pode consultar. Não se preocupe em memorizá-la, preocupe-se somente em entender a lógica. Aprendemos muitos conceitos hoje, né? Mas não se assuste, nós vamos te mostrar como isso funciona no Visual G. E logo após, passar alguns exercícios para você treinar. No nosso exemplo, vamos criar um algoritmo que confere chamado maioridade. Na seção var, iremos criar uma variável chamada idade do tipo inteiro. Na seção início, vamos pedir para que o usuário escreva sua idade. E então vamos conferir se ele é maior de 18 anos ou não. Vamos usar se idade for maior ou igual a 18 anos, então escrevam você é maior. Se não, escrevam você não é maior de idade. Vamos terminar com fins. Compilando, vamos digitar
12 anos. Ele fala que eu não sou maior de idade. E se eu falar que eu tenho 23 anos, ele fala que eu sou maior. Como exercício de fixação, programe um algoritmo que leia o peso e a altura de um adulto, calcule seu IMC e mostre em tela sua situação de acordo com a seguinte tabela. A fórmula para calcular o IMC é o peso da pessoa dividido por altura da pessoa ao quadrado. Lembre-se dos operadores que aprendemos hoje e junte todos os seus conhecimentos para ter sucesso na sua tarefa. A aula de hoje fica por aqui. Esperamos que você tenha aprendido tudo e não se preocupe se restou alguma dúvida. Você pode ver esse vídeo quantas vezes quiser até aprender tudo. Lembre-se de fazer todas as práticas que sugerimos nesse vídeo para fixar ainda mais o seu aprendizado. Isso é tudo, um abraço e até o próximo vídeo.